Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula Como Ler Sem Esforço. Mais de 50 livros por ano, coloca até, mas é muito mais do que 50 livros por ano. E não é só leitura, né? Como conhecer, como aprender, como edificar a tua vida através do conhecimento. Dando as boas-vindas aqui para a galera que está entrando. Olha, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Cecília, a Luísa, a Maria Luísa também, a Maura, a Carmen Alves, seja bem-vinda, a Marilda, Lucivânia, Maciel também, Sônia, Sandra, a Vilma, deixa eu ver aqui, Fábio, o Paulo também, Pepe, Kátia, seja bem-vinda também. Aproveita e coloca aí nos comentários para mim, gente, se você gosta de leitura, quantos livros tem aí na sua casa? Tem um livro? Tem 2 livros? Tem 10 livros? Tem 100? Tem 150 livros? Quantos livros tem aí na sua casa? Quantos livros você leu este ano? Quantos livros você já leu este ano? E, aliás, uma curiosidade também que eu tenho, qual é o melhor livro que você já leu aí na sua vida? Essa sua indicação, de repente, pode ajudar outras pessoas que estão aqui a criar um pouco do gosto pela leitura. Se você não tem o gosto pela leitura, esse é o momento aqui, a massa. Então, sejam bem-vindos. Curte aí a nossa aula, se inscreva no nosso canal também, para que você tenha acesso a todos os nossos vídeos, a todo o nosso conteúdo. Se você é aquela pessoa que compra livros, tá? Mas deixa na estante pegando poeira, se você é aquela pessoa que quando lê um livro não lembra de absolutamente nada, ou quando está lendo um livro perde o foco, perde a concentração e por causa disso acaba muitas vezes desistindo ou até achando que ler não é para você, tá? Se você é essa pessoa que tem esse perfil, você está no lugar certo. A gente vai falar hoje de técnicas para a leitura, técnicas de concentração na leitura, técnicas que ajudam você a acelerar mais a sua leitura e dar conta daquele monte de livros que muitas vezes a pessoa compra, mas acaba não lendo. É muito comum isso, né, gente? A pessoa tem uma empolgação, ela vai até o shopping center, ela entra na livraria, ela tem consciência da importância da leitura, leva alguns livros para casa, mas aí chega em casa, coloca a sacola em cima da mesa, liga a televisão na Netflix, na série preferida e vai ler. E aqueles livros ficam ali. O pior não é que os livros ficam ali sem ler. O pior é que a pessoa acaba muitas vezes se sentindo culpada, se sentindo frustrada, aí vem parar numa aula como essa daqui. Tá? Muitos dos alunos que me acompanham hoje, que tinham essa dificuldade ou que não eram leitores inveterados, hoje devoram pelo menos um livro por semana com concentração, com foco, com aprendizagem, e foi depois de assistir uma aula como essa. Então esse é o meu convite. Tá? Hoje nós vamos falar sobre leitura e por que é tão importante falarmos sobre esse assunto. Uma pesquisa feita com profissionais de diversas áreas descobriu qual era o maior medo dos profissionais. Um medo assim, de forma geral, qual é o seu maior medo? E aí eles descobriram que o maior medo dos profissionais, sabe qual era? Em primeiro lugar, o medo de falar em público. Ele superava até mesmo o medo da invalidez e o medo da morte. E uma coisa que eu aprendi, gente, 25 anos ministrando palestras no Brasil, no exterior, em escolas, em empresas, é que o medo que as pessoas têm quando o assunto é falar em público, sabe qual é? É o medo do julgamento, é o medo de falar besteira, é o medo de passar vergonha. Por isso, o que eu aprendi, que eu quero transmitir para você agora, tá? É que o segredo para você falar bem em público, para você convencer, tá? Para você levar uma boa mensagem, é você sempre ter fontes seguras para consultar e preparar a sua apresentação. E aí vem um segredo. Os livros são as melhores fontes para um palestrante, para você que é um orador, para você que é um líder de igreja, para você que é um líder de comunidade, para você que é um professor, para você que é pai, que é mãe, tá? Para você não passar vergonha na sua oratória, tá? Você tem que seguir a regra do 40 por 1. E qual é a regra do 40 por 1? Tá? Para 1 hora de apresentação de palestras, devem haver pelo menos 40 horas de estudos
de bons livros. Olha só, olha esse livro aqui, O Poder do Hábito. Esse é um excelente livro, tá? Faça o seu cérebro trabalhar para você. Esse aqui é o meu livro. Tá? O outro aqui, ó, o Cérebro com Foco e Disciplina. Um que eu gosto bastante aqui, ó, Rápido Devagar. Quanto conhecimento não tem nesses livros aqui, gente, que você poderia usar hoje mesmo na sua vida. Muitas vezes você tem esse livro aí, mas não está conseguindo ler. Agora, deixa eu te contar uma novidade aqui. Leitura, a boa leitura, a leitura eficiente é técnica, é hábito. Quando você tem uma boa técnica de leitura, você avança numa boa sem procrastinar e melhor, você aprende. Se além da técnica de leitura você tiver por trás uma técnica de memorização como eu utilizo, aí você tem um ciclo perfeito. Você precisa resolver um problema, você tem a fonte de conhecimento, de consulta e o livro é melhor, tá? E você tem uma memória eficiente, uma técnica de leitura e uma memória eficiente para registrar esse conhecimento. Aí, com certeza, você se torna uma pessoa imbatível, capaz de resolver, de solucionar qualquer problema e, melhor, de prosperar ainda mais na sua vida. Eu gosto muito das fotos do Bill Gates e de outros grandes líderes com livros nas mãos. Eles não são apenas homens ricos, mas também pessoas que incentivam muito a leitura. Ele sempre aconselha, o Bill Gates, ele diz assim, cara, chega, né? Quando você chega em algum lugar na sua vida, você tem que escolher. Ou você vai ficar assistindo o sucesso das outras pessoas, ou vai, de uma vez por todas, fazer a diferença no seu mundo, na sua profissão, para a sua família. Então você deve eleger alguém que vai ser o seu mentor principal. E os livros são as principais fontes de consulta, são os melhores mentores, gente. Tá? Tem muito orador hoje na internet, tem muito guru de internet que eles passam o conteúdo como se fosse a grande novidade, né? Como se fosse algo que foi construído por eles, um conhecimento que eles adquiriram, que eles criaram, e na verdade quem lê muito, como eu leio, como muitas pessoas aqui talvez leiam bastante, você acaba vendo que aquilo que aquelas pessoas estão transmitindo é conteúdo que já estão nos livros há muitos anos, há muitas décadas. Tem muita gente, por exemplo, que fala da lei da atração e é conteúdo que tem desde a década de 30. Tá? Eles só pegam aquele conteúdo, faz uma releitura e coloca, e pior, coloca como se fosse dele o conteúdo. Tá? Escrever um livro dá muito trabalho. Então, e esse trabalho é o quê? É o trabalho de pesquisa, é o trabalho de construção de um bom texto, com bons argumentos. Por isso que você tem que eleger os livros como uma fonte segura de conhecimento. Você pode ler um livro hoje mesmo e esse parágrafo, essa ideia dominar a sua mente de tal forma que você nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, parabéns se você é um leitor, se você pelo menos se esforça, se você pelo menos tenta ler alguma coisa. Viu? Gomes, Alexandre, Elza, Jonas, o pessoal que está entrando é Rosana, Nívia, Paulo Henrique. Parabéns se vocês pelo menos se esforçam. Se você tem um sentimento de querer ler mais, tá? Para mim isso já é uma razão para te honrar, tá? Para honrar o seu tempo aqui, passando algumas estratégias que vão ajudar ainda mais na sua leitura. Mesmo que você não leia tanto quanto você gostaria, você está hoje aqui no lugar certo, tá? Mesmo que você seja aquela pessoa que compra livros, como eu disse, com o desejo de aprender, mas dias depois você abandona na estante, o fato é que no fundo existe dentro de você um desejo de ler mais. Senão você nem estaria aqui, não é verdade? Tá? E essa fagulha, para mim, tá? Essa fagulha é o suficiente para mergulhar junto comigo aqui nesta aula, onde eu quero que você absorva todo o conhecimento sobre estratégias de leitura. Gente, escreva aí nos comentários, eu quero ler mais, eu quero ler mais. Escreva aí nos comentários, galera que está entrando, aproveita, curte o canal, deixa um comentário. Se você puder, compartilha também essa aula com outras pessoas. Escreva aí, eu quero ler mais. Vamos lá, Alex, Edson também, Correia, o Marcuso, escreve aí, eu quero ler
mais para que você incentive outras pessoas, todo mundo aí escrevendo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho notado que existe nas pessoas um desejo urgente de mudar de vida. As pessoas querem realizar sonhos, elas querem ter uma vida mais confortável, elas sabem que precisam estudar mais, que precisam trabalhar direito, elas querem comprar coisas, elas querem viajar o mundo, mas a sensação é que elas estão cavando sempre no lugar errado. Eu adoro essa imagem aqui. Tá? Sabe quando você está cavando ali, está entrando no lugar errado, o ouro está perto, só que você não consegue encontrar. Tá? Sabe quando parece que você já tentou de tudo, mas a coisa não está acontecendo, gente. Tá? Às vezes você paga uma fortuna para poder viajar, para poder participar de cursos, de congressos, de seminários, quando a resposta que você precisava estava num velho livro de trintão aí repousando na mesa de centro da sua sala, muitas vezes só decorando a sua estante. Você já parou para pensar no tesouro que você tem aí dentro da sua casa? Quando eu pego um livro para ler, gente, é como se um Jack Welch, um Steve Jobs, um Albert Einstein, tá? Eles estivessem sentados no sofá conversando comigo. Existem pessoas extraordinárias, prontas para ensinar tudo a você. Sabe quais são essas pessoas? São os autores dos livros. O conhecimento que te empodera está nos livros e muitos deles talvez estejam aí pegando poeira na sala da sua casa. Fala a verdade se isso não dói. Né? Entenda uma coisa, lugar de livro, gente, não é na estante. É nas mãos das pessoas. Tem muitas pessoas que seguem o meu canal, que adoram ler, que pagam caro em livros de capa dura. Tá? Eles pegam livros e leem todos os dias. Eu sei também, por outro lado, que tem pessoas aqui que precisam ler mais, que necessitam ler mais, que gostariam de ler mais porque as suas carreiras dependem disso. O crescimento depende disso para alavancar, para ter mais sucesso. Se você acha que a leitura é a ponte que pode te levar até um futuro próspero, promissor, então hoje você está aqui no lugar certo. A leitura é essencial. Tá? Eu tenho aqui, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que chegaram aqui hoje nesta aula, tá? Deixe-me rapidamente me apresentar para depois eu contar como é que eu tenho feito, como é que eu me arranjo para poder ler mais de 50 livros por ano e como você também pode atingir e até ultrapassar essa qualidade e essa quantidade de livros hoje mesmo, tá? Então eu sou graduado aqui em computação, da graduação eu fui estudar ciências cognitivas, depois estudei filosofia da mente, eu me tornei pesquisador nessa área da aprendizagem e memorização, me tornei um mnemonista profissional que trabalha profissionalmente com técnicas de aprendizagem e memorização. Aí eu ganhei eu ganhei o título de melhor memória do Brasil, foi homologado oficialmente pelo Ranking Brasil, que é o nosso livro dos recordes, como o homem com a melhor memória do Brasil. Me tornei conferencista dentro e fora do país, tá? E me tornei autor de 9 livros. Então quem lê bastante, muitas vezes acaba entrando aí nesse mundo da escrita. Então sou autor de 9 livros, desses livros aqui, 5 deles entraram na lista dos mais vendidos. Então não são livros lançados aí a bel prazer e que não aconteceram, que não se movimentaram na internet, não. São livros que foram lançados, que ainda estão até hoje. Ó. Esse livro, Cérebro com Foco e Disciplina, por exemplo, ele já entrou na 17ª edição. Isso é muita coisa, gente, se falando de Brasil. Ah, então você tem 17 vezes impresso esse livro aqui, está até hoje no mercado, assim como os outros livros também. Então essa é a minha jornada como escritor, tá? Também como conferencista. Eu tenho uma carreira bem sucedida como palestrante internacional. Só que tudo isso, gente, junto com a minha liberdade no trabalho, a liberdade financeira que eu tenho hoje, se deve a um episódio que aconteceu na minha vida lá atrás, tá? Na época em que eu tinha só 22 anos. Tá? Só para você ter uma ideia, aos 22 anos eu sequer sonhava
sonhava em subir num palco, falar para milhares e milhares de pessoas, falar para público, ir participar de programas, como convidado de programas de televisão, para mais de 20 milhões de pessoas ao vivo. Tá? Eu jamais imaginei que eu poderia escrever livros, que eu poderia ter viajar, ir para fora do Brasil. Jamais imaginei isso. Tá? E a guinada que eu tive na minha vida, ela veio de uma promoção que eu recebi na pequena empresa onde eu trabalhava como balconista. E eu acho muito, mesmo que você já tenha ouvido essa história, eu acho importante reforçar essa história aqui, porque muitas pessoas aqui que vêm até uma aula como essa, vêm sem esperança. Busca esse processo aqui, esse projeto nosso aqui de Maratona da Inteligência, tá? Busca como uma última esperança, como um último recurso. Né? Elas se acham incapazes de mudar de vida, elas não acreditam que um livro pode mudar a vida delas. Nem um livro, às vezes elas não acreditam que algumas pequenas páginas podem mudar a vida dela, assim como muitos não acreditam que um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui pode mudar a sua vida. Se você crê, se você acha que isso pode mudar a sua vida, gente, coloque aí, escreva aí nos comentários, eu acredito. Ou escreva aí, eu agradeço também, porque nós temos que ser gratos. Muitas vezes a nossa vida, ela não se expande, ela não prospera, porque a gente não tem o bom hábito de agradecer pelas coisas que acontecem conosco. Eu recebi esses dias, eu atendo muitos alunos pelas redes sociais, então se você comenta aqui, se você comenta no meu Instagram, se você comenta no YouTube, eu respondo muitos desses pessoalmente. E eu recebi essa semana uma mensagem de uma aluna que ela me disse que ela foi prestar um concurso, ela precisava de 75 pontos, ela atingiu 68 pontos. E ela estava frustrada, triste, decepcionada consigo mesmo, se achando velha, se achando incapaz, se achando incompetente, tá? E já estava assim, bem deprimida por conta disso. Tá? Como é que ela não admitia ter perdido, ter sido derrotada, ter fracassado. E eu aprendi na vida que o fracasso ele não existe, o que existe são resultados. Ela saiu de casa para conquistar 75. Ela chegou com 68, quase lá. Foi fracasso? Não, foi um resultado isso. E resultados significam o quê? Que a gente pode medir e que a gente pode melhorar. Agora, a gratidão, ela vem no momento em que eu digo o seguinte, bom, eu ainda tenho saúde, eu tenho condições, eu vou tentar agora de novo e vou buscar os 75. Faz sentido isso para você, gente? Escreve aí se faz sentido isso. Então não existe fracasso, o que existe é resultado. Tá? Então eu tinha aí uma empresa, eu trabalhava numa empresa muito simples, eu era balconista dessa empresa, eu preparava e vendia peças para tratores, tá? Eu trabalhava no meio de peças sujas, eu lidava com um público muito simples, tá? E um dia meu patrão me chamou para trabalhar numa filial. Tá? Não é exatamente essa loja aqui, mas eu achei uma foto bem parecida, é algo parecido com isso aqui. Tá? E aí eu fui trabalhar numa filial dessa loja, aí eu fiquei muito empolgado porque parecia uma promoção, eu imaginei que ia ganhar um aumento de salário, só que o que ninguém contou para mim foi a localização dessa loja. A loja ela ficava numa rua, tá? Onde a vizinha, tá, dessa loja era uma loja 100 vezes maior, que vendia os mesmos produtos. Né? Então, na verdade, estava ali do lado um Fusquinha do lado de uma Ferrari, tá? Em termos de comparação aqui. Tá? E aí eu trabalhava sozinho nessa loja, não tinha telefone, não tinha outro funcionário, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, porque a gente está falando aí de algumas décadas atrás, alguns anos atrás, na verdade não são décadas também, alguns anos atrás, tá? E então comecei a ter uma rotina que era, chegava na loja, abria a loja, passava a vassoura na frente, fazia um cafezinho, limpava o balcão, pegava o jornal e pronto, ficava ali esperando clientes chegarem. Até da hora do almoço, eu almoçava ali mesmo, levava uma marmita, tá? E aí dava até as 18 horas, essa era a minha rotina todo santo dia. E como não tinha nada que fazer,
eu comecei a tentar buscar coisas para passar o tempo. Não tinha celular na época, não tinha WhatsApp, não tinha joguinho. Graças a Deus não tinha isso. Tá? Tinha o quê? Jornal, revista velha, tinha livros, e aí eu comecei a consumir livros. Eu lia compulsivamente tudo quanto é material que chegava ali para mim, todos os tipos de livro. Tá? Aquela loja, para mim, era uma espécie de prisão solitária. Eu ficava realmente sozinho ali. Às vezes o patrão passava ali para abastecer de mercadoria, mas depois ia embora. Ou seja, 95% do dia eu ficava sozinho ali. Então eu ficava o tempo todo ali lendo, aprendendo, me consolidando. Então o livro era meu grande passatempo. Tá? E existem 3 lições sobre leitura que eu aprendi nessa época e hoje eu quero compartilhar com você. Tá? Pega papel e caneta aí. Essas 3 lições foram fundamentais para que eu me tornasse um apaixonado pela leitura. A primeira coisa que você precisa entender é que ler é bem diferente de ser alfabetizado. O hábito da leitura, gente, ele envolve diversas funções do cérebro. Uma delas é a velocidade. Quando a gente lê pouco, a nossa velocidade de leitura não evolui. Ela permanece um pouco acima da velocidade que nós tínhamos no ensino fundamental. E o contrário também é verdadeiro, tá? Quanto mais rápido você lê, mais rápido seu cérebro passa a processar os textos. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu quero descobrir qual é a sua velocidade atual de leitura. Tá? Eu vou soltar um vídeo aqui do lado, esse vídeo vai passar os textos numa velocidade muito rápida, muito grande. Tá? Eu quero que você verifique se você consegue acompanhar a leitura, e eu preciso que você esteja concentrado para mais ou menos medirmos qual é a sua velocidade de leitura hoje e de processamento cerebral, e principalmente se você consegue lembrar daquilo que está lendo. Vamos tentar? Vamos lá, vou começar aqui e você vai se concentrar e fazer esse teste agora junto comigo. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Quem gostou do teste aí, escreve eu, né? Que velocidade você conseguiu atingir, tá? E como você se sentiu após isso. Deixa eu te explicar uma coisa importante sobre esse padrão, esse teste aqui, tá? Esse teste não é exatamente como acontece a leitura dinâmica, tá? Mesmo porque aqui apareceu para você palavrinhas, uma atrás da outra, tá? Quando você lê um texto, você está trabalhando com linhas, com parágrafos, tá? Com sentenças. Então, é diferente da leitura dinâmica. Mas ele te dá uma ótima noção da velocidade de processamento que o seu cérebro precisa ter para aumentar a velocidade. Ou seja, se você consegue acompanhar aqui de alguma forma, você tem muito potencial
para ampliar, para melhorar ainda mais a velocidade da sua leitura. E isso é muito legal, isso é uma boa notícia. Imagina o que aconteceria se você pudesse ler os seus livros e apostilas, documentos, qualquer texto numa velocidade acima de 600 palavras por minuto. Imagine quanto você ganharia em produtividade se você lesse 3 vezes mais rápido. Quer imaginar isso, tá? É muita produtividade. Um livro como esse aqui, só para você ter uma ideia, é possível você ler um livro deste tamanho aqui, ele tem aqui 400 páginas, cerca de 400 páginas, dá para você trabalhar com um livro como esse aqui em 2 horas e meia, 3 horas. Imagine a produtividade que você ganha quando você tem uma habilidade como essa. A gente vai falar mais adiante sobre a velocidade da leitura. Agora, olha, a segunda coisa que você precisa entender, gente, é que quanto mais você lê, maior se torna o seu espaço conceptual. Que é isso, Renato? Maior se torna a sua capacidade de gerar novas ideias e encontrar melhores soluções. Para e pensa por um momento no dia em que você leu um livro bem legal. Tenta lembrar aí de um momento que você leu. Aliás, pessoal que tá aí comigo, comenta aí qual é o livro. Que livro que é legal, que você já leu, que promoveu uma transformação. Aí me responda, como é que você se sentiu depois de ler um bom livro? Foi uma explosão de ideias na sua cabeça, não foi? Você começou a olhar para os problemas sobre uma nova perspectiva, não foi? Quer saber se a leitura é capaz de transformar a vida de uma pessoa de verdade, assim como transformou a minha vida? Tá? Veja o exemplo, esses 3 exemplos aqui que eu separei para você, tá? Que mostra que quanto mais você lê, maior se torna a sua capacidade de gerar novas ideias. Olha só, esse cara aqui é o Casimiro. Esse cara foi morar num abrigo da prefeitura depois de se separar da esposa e ter uma forte depressão. Aí o que ele fazia? Ele aproveitava o tempo livre para estudar na biblioteca e ele começou a mudar o espaço conceptual dele, a mudar o mindset dele, a mente dele. E aí ele conseguiu passar em primeiro lugar num concurso público. O cara morava em albergue, gente. E depois ele passou ainda no vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, se você acha que não tem mais condições, se você está aí reclamando de barriga cheia, tá? Esse cara não tinha nem Wi-Fi para acompanhar uma aula como essa que você está acompanhando hoje. Ah, só esse? Não, olha outro exemplo aqui, olha só. Esse cara aqui, o Birajara Gomes, ele vivia de fazer bicos. Tá? Aos 27 anos ele passou quase um ano andando, perambulando pelas ruas do Recife com uma folhinha de papel dobrada no bolso, que era um comprovante de classificação num concurso que ele havia passado no Banco do Brasil. Aí tempos depois ele foi convocado e aí você tem de novo a história de um morador de rua, ex-morador de rua, que hoje é funcionário público de carreira. Né? Ou então Marcelo Batista, esse cara aos 39 anos, se você acha que é tarde, já tenho 40 anos, aos 39 anos ele passou em primeiro lugar num concurso público, tá? Ele deixou para trás 12 mil candidatos que disputavam essas vagas, tá? E ele vivia na época 2 anos também, morador de rua, vivia perambulando pelas ruas de Belo Horizonte. Ele conseguiu assumir o controle da própria vida. É isso que a leitura, que o estudo, que a educação pode fazer por você. Faz sentido? Sim ou não? Quem crê, se você crê que o livro é a ponte que pode levar você do ponto onde você está até o ponto onde você deseja chegar, escreve aí, gente, nos comentários, eu creio nisso. Escreve aí nos comentários, porque é muito importante que você tenha o livro como fonte de inspiração. A terceira lição que eu quero que você entenda é que quanto mais você lê, mais o seu universo mental se expande, mais oportunidades você detecta. Quanto mais você lê, você vira um radar que começa a farejar oportunidades no trabalho. E é muito importante que você entenda isso. Eu acredito sinceramente que Deus
é um ser que abre as portas quando você pede com fé. Só que para te ensinar contabilidade, direito, administração, finanças, medicina, gastronomia, idiomas, turismo, para te ajudar em tudo isso, gente, ele preparou pessoas especiais, que são os escritores. Os escritores são como anjos enviados, né, por Deus para nos colocar no caminho certo. Muitas vezes você diz assim, não tenho pessoas para eu trocar ideia. Você tem os autores. Sabe, às vezes é melhor você ler um bom livro do que ficar conversando besteira com os outros. Faz sentido isso? Porque muitas vezes você precisa elevar o seu nível de consciência. E para elevar o nível de consciência, às vezes o ambiente que você está inserido hoje, com as pessoas que o cercam, não dá para você elevar seu nível de consciência. Porque essas pessoas não estão ainda num nível legal. E aí elas seguram você, tá puxando você ali, né, para baixo, aquela energia. Agora os autores estão aí à sua disposição. Sabe? Depois de trabalhar vários meses naquela lojinha, né, que eu mostrei há pouco, tá? E nesse período ter lido mais de 100 livros, eu cheguei a um ponto que eu já estava maior do que aquele lugar. Eu comecei a fazer network e por causa de todo o conhecimento que eu acumulei, eu fui convidado para trabalhar numa empresa, aí sim, com um cargo de responsabilidade, também dar aulas em 2 escolas. Viu só como a vida melhora quando a gente mergulha na leitura? 2 anos depois, eu já ocupava o cargo de gerente de TI de uma editora. Eu estava num cargo de liderança, ganhava mais dinheiro, conseguia realizar as minhas necessidades, os meus objetivos, ganhava até mais do que eu precisava. E foi um crescimento muito rápido. Mas deixa eu contar uma coisa. Quando a minha carreira começou a decolar, também começaram os problemas. Porque nessa nova empresa eu precisava gerenciar 2 times de profissionais. Eu me lembro que eu entrava ali, entrava às 8 da manhã e não tinha muita hora para sair, tá? Muitas vezes eu saía para dar aula no curso técnico, tá? Então eram tantas tarefas, tantas responsabilidades que depois de trabalhar por 2 anos num ritmo alucinante, quase de burnout, de estresse mesmo, absurdo, eu senti que a minha cabeça entrou em colapso. Tá? Na verdade, eu estava tão estressado que eu já não conseguia pensar direito. Você já se sentiu assim? Né? Você ocupou tanto o seu dia, a sua mente, com tantas tarefas que você não conseguia se dedicar a mais nada. Tá? Só que o que estava acontecendo era ainda pior. Fazia muito tempo que eu não pegava num livro para ler. E o meu porto seguro, a minha fonte de sabedoria, o meu conhecimento, os meus anjos da guarda não estavam mais ao meu alcance, porque eu não tinha tempo para eu me aconselhar com eles. Eu não tinha tempo para sentar com o Steve Jobs, não tinha tempo para sentar com o Veríssimo, com o Einstein, não tinha tempo para sentar mais e consultar os meus livros. Tá? Talvez você se sinta assim hoje, não está conseguindo tempo para se dedicar à leitura, daí surge uma pergunta que eu imagino que você deve estar fazendo nesse momento. Renato, mas como eu consigo criar o hábito da leitura? Tá? Eu precisava com urgência criar uma meta diária para eu ler. Entendeu? Então eu tinha muita tarefa, eu tive que organizar o meu dia, organizar o meu tempo, organizar os meus horários de uma forma que eu conseguisse encaixar ali um pouquinho de leitura, que é o alimento da mente. Às vezes a gente acha que não tem tempo para ler, quando na verdade o que a gente precisa é de organização e de uma meta, uma pequena meta. Então eu encaixei na minha jornada de trabalho, tá? Todo o meu tempo disponível, eu verifiquei direitinho e coloquei uma meta de ler 20 páginas por dia. Essa meta não me comprometia, não prejudicava o meu aprendizado, eu poderia facilmente implementá-la em minha rotina. Uma vez que eu coloquei em prática, eu descobri que eu não estava lendo só 20 páginas de um livro todos os dias. Porque, gente, fala a verdade, uma coisa é eu pegar o livro e dizer assim, caramba, 400 páginas. Ou esse aqui, ó, né? Pegar o livro, caramba, 600 páginas, um livro como esse. A outra coisa é eu dizer assim, bom, são 600, tudo bem, mas agora eu só preciso ler 20. Eu não vou ficar olhando para as outras 580. Eu vou me concentrar apenas nessas 20.
Então, algo maior estava acontecendo. Entenda, quando você coloca uma meta de 20 páginas, tá? Você não fica em 20 páginas. Tem dias que eu lia 29, tem dias que eu lia 47, tinha dias que eu lia 12 só, 4, 23, mas o fato é que eu sempre estava na média lendo acima de 20 páginas. E se isso é pouco para você, significava o quê? Ler 50 livros por ano. Agora eu te pergunto, 50 livros é uma boa quantidade, sim ou não? Pensa na transformação que uma pessoa sofre quando começa a ler 50 livros por ano e coloca em prática esse conteúdo. Até porque se você lê e não coloca em prática, é como se fosse o conhecimento sem prática. É como se fosse um navio carregado de ouro naufragado no fundo do oceano. Essa frase de Laí Ribeiro. Tá? Então, eu colocava em prática tudo isso, né, e acabava melhorando o meu aprendizado. Outra coisa, gente, lembra que na época eu lia 100 livros em 7 meses? Eu trabalhava numa empresa que o telefone não tocava, os clientes não apareciam, não tinham distrações. Eu ficava ali preso durante algumas horas por dia e aquele cenário era um cenário perfeito para eu poder cumprir as minhas metas de leitura. Hoje muitos de nós estão aí de um modo figurado dentro de casa, mas cercados de estímulos, de distrações que desviam você o tempo todo. Tá? E às vezes você acha que não tem concentração e na verdade não é que você não tem concentração. O número de interrupções que você recebe o tempo todo é tão grande que você não consegue se dedicar à leitura. Você não consegue aprender, dado esse volume de interrupções. Então isso é muito ruim para você. Tá? Com um pouquinho de treino, você até pode se concentrar em qualquer lugar e cumprir suas metas diárias de leitura com perfeição. Talvez no começo você tenha que procurar um ambiente tranquilo, isolado, conversar com a família. Eu converso muito com a minha família. Olha, eu peço licença, olha, me dá licença que agora eu vou... Gente, explica, você tem que falar. Se você não conversa, as pessoas não sabem que não pode te interromper naquele momento. Olha, me dá licença, eu vou ler, eu vou ficar meia hora isolado, vou ler. Não leva celular contigo. Hoje eu tenho muito esse detox informacional. O celular, eu trouxe ele aqui por causa da nossa aula, mas geralmente quando eu preciso ler, ele fica bem longe de mim, às vezes fica até desligado. Quando eu preciso escrever, principalmente, eu deixo ele desligado. Eu aviso as pessoas, eu vou num ambiente que me proporcione concentração e eu sigo dessa forma. Tá? E aí o que acontece? Olha como a vida ela é generosa, né? E muda radicalmente para melhor quando a gente se joga de cabeça na leitura. Na época eu me dedicava de 1 a 2 horas de leitura, né? E aquela avalanche de conhecimentos ajudava a mudar a minha vida, como você pode ver nessas fotos aqui. Tá? Uma coisa era aquele cara que trabalhava na lojinha de peças, aqui. Outra coisa é esse mesmo cara, tá? Dando entrevistas, participando ali como convidados em programas de televisão dentro e fora do Brasil. Tem até Portugal ali, né? Dentro e fora do Brasil. Então, na época, eu me dedicava a ler 1 ou 2 horas por dia, isso mudou a minha vida, só que em certo momento, o que aconteceu? Eu já era dono da minha própria empresa, eu tinha uma empresa de consultoria, eu coordenava 5 equipes de divulgação de cursos, eu já estava no meu 4º livro publicado, entrando na lista dos mais vendidos, estava sendo convidado para vários programas de televisão, ou seja, a minha agenda estava lotada, enquanto muitos empresários, na época, colegas, administravam escassez, eu estava administrando o excesso de oportunidades. Tudo isso porque um dia eu resolvi gastar o meu tempo lendo mais de 50 livros por ano. E essa aula para você talvez seja o primeiro passo. Talvez essa aula aqui seja o estupim, o início de toda a jornada. Assim como tem sido para muitos dos meus alunos. Tá? Então, esse ponto aqui é só o começo. Eu posso dizer que por causa da leitura, eu ganhei fama, eu ganhei dinheiro,
eu vivi numa situação totalmente promissora, situação positiva, e durante um bom tempo isso se manteve. Só que, de novo, da mesma forma que aconteceu aquele velho problema, né? A minha vida entrou num ritmo tão alucinante que eu comecei a cortar algumas coisas, e uma delas, tá? Eu comecei a cortar a leitura. De novo, eu comecei a ver aqueles autores, né, que me ajudavam, que me inspiravam, né, que me davam conhecimento, eles já estavam se afastando. Ou seja, parei de ler, voltei de novo a ter uma... Né, a mente começou a se fechar. Né, você tem que manter tua mente viva, aberta. Né? Aí um dia, né, eu já não tinha tempo para treinar o meu cérebro, e isso fez com que aquela prosperidade que eu já tinha naquele momento, aquelas agendas cheias, aquele glamour todo, se transformasse em estresse. Eu tinha vários compromissos, eu não estava conseguindo mais cumprir, eu gastava de 1 a 2 horas na leitura, como eu disse, agora eu não lia mais nada, então eu precisava manter aquela quantidade de conteúdo, tá? Só que num tempo menor. Então eu fiz uma reestruturação da minha agenda e me sobrava tipo meia hora para leitura todos os dias. Então eu tinha que encaixar cerca de 2 horas de estudos diários em meia hora. Esse foi o problema que surgiu. Como é que eu coloco um elefante dentro de uma geladeira? Dentro de um Fusca, né? Aí a solução eu encontrei uma vez que eu estava no camarim do programa do Gugu, né? Um amigo, batendo papo com um amigo que era professor também, ele me falou: Renato, por que você não faz leitura dinâmica? Leitura dinâmica é um jeito de você cumprir essa meta. Você vai ler a mesma quantidade de conteúdo, só que num tempo reduzido, né? E aí é onde eu comecei a estudar essas maratonas de inteligência, esses campeonatos de memória, de leitura dinâmica, como é que essas pessoas funcionavam, tá? E aí eu entendi o seguinte, que a minha diferença, tá, para esses leitores é que eles liam mais rápido. Esses leitores dinâmicos, eles liam a mesma quantidade, né, que eu lia de livros, só que eles faziam isso muito mais rápido. Tá? Então eu precisava o quê? Achar um jeito de melhorar a minha velocidade na leitura. Olha, eu quero que você entenda o seguinte, existem 3 vícios típicos dos leitores comuns que deixam você lendo como uma tartaruga. Tá? Anota aí. Quais são esses 3 vícios, esses 3 problemas dos leitores comuns que você precisa eliminar, tá? O primeiro é a leitura silábica. É essa leitura que a gente aprendeu na escola, onde eu pego a palavra H, o A, o B, o I, né? Eu junto tudo isso e formo a palavra hábito. Essa leitura silábica, ela sustentou o nosso aprendizado enquanto a gente estava na escola. Só que tem muito marmanjo, tem muito adulto que continua lendo desse jeito. E isso faz você ler como uma tartaruga. Dá para você perder esse vício aí. O segundo, gente, é a subvocalização. É uma necessidade de estímulo auditivo durante a leitura. Tem pessoas que precisam encarecidamente ler em voz alta para conseguir se concentrar. Tem pessoas que não leem em voz alta, mas elas ficam murmurando. E isso é péssimo para a sua leitura, porque quando você lê na velocidade da sua fala, tá, você limita bruscamente, porque você não consegue, tá entendendo? Você não consegue falar muito rápido. Tá? Você tem um limite de velocidade. Quando você subvocaliza é a mesma coisa. Ah, Renato, então como eu devo ler? A leitura tem que ser feita com o cérebro. O seu cérebro tem que ler. Não é nem a boca, nem a garganta, nem a audição. É o cérebro que faz a leitura do texto. É aí que você ganha velocidade. O terceiro vício, gente, é a releitura. A releitura, ela é um problema de memória, ele é um vício típico de quem tem dificuldade em formar memória de curto prazo. A nossa memória de curto prazo, ela é limitada em tempo e capacidade. Então, se você está lendo um livro, tá? Cada frase que você lê, ela vai sendo arquivada temporariamente para você poder compreender
o todo. Só que se você não tem uma memória dessa bem fortalecida, você vai lendo e esquecendo, lendo e esquecendo. E isso faz com que você tenha que ficar retornando, fazendo uma releitura daquele trecho, ou seja, ficar retornando e relendo o tempo todo faz você ler como uma tartaruga. Tem muitos outros, mas esses são os 3 que eu quero trazer para você aqui, que somados à falta de concentração e a dificuldade de memorização acabam provocando em você a perda de interesse e a falta de velocidade e ritmo na leitura. Quando você lê muito devagar, tá? A mente, por ser muito rápida, acaba criando divagações, são brechas no meio da leitura. Então veja só, eu leio devagar, que aí acabam surgindo umas brechinhas aqui, e essas brechinhas surgem pensamentos. Tá? Quando você percebe, a sua cabeça está viajando para outras esferas, você se desconcentra, você não lembra do pouco que foi lido e muitas vezes acaba abandonando, desistindo da leitura daquele livro. A única solução para melhorar esses 3 problemas é você aumentar a velocidade da leitura, ou seja, é fazendo o cérebro processar o texto numa velocidade acima da média. Quer ver? Vamos fazer uma experiência aqui. Se você quiser um dia calcular qual é a sua velocidade de leitura, tá? Para saber qual é a sua velocidade, você tem que descobrir qual é o seu PPL, palavra por linha. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um livro, varia de livro para livro, então esse aqui, ó, palavra por linha. Se você pegar esse livro aqui, ele vai ter uma quantidade de palavras por linha. Se você pegar um livro como esse daqui, ele vai ter uma outra quantidade de palavras por linha. Tá? E palavras por minuto, é o ppm, palavras por minuto com compreensão. E aí para descobrir isso daqui é muito fácil. Então você pega um livro como este daqui, tá? Você conta quantas palavras tem numa linha. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O mesmo número considera-se uma palavra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Primeira linha tem 11. A segunda linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Segunda linha tem 11 palavras. Terceira linha, linhas cheias, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? E aí você pega 3, 4 e tira uma média. Tirando a média, você tem palavras por linha. Tá? Depois você vai pegar esse livro, você vai ler durante 3 minutos. Tá? Vai ler durante 3 minutos e aí você vai fazer isso daqui. Ó, tá? Por exemplo, tem 11 palavras por linha, aí durante 3 minutos eu li 40 linhas. Tá? Se eu li 40 linhas, então eu vou pegar aqui, ó, 440 palavras, dividido por 3, eu tenho 146 palavras por minuto lidas. Tá? 146 palavras por minuto é baixo, é uma leitura lenta, é uma leitura tartaruga, é a leitura um pouco acima do nível da alfabetização. Tá? Um aluno alfabetizado, recém-alfabetizado ali, uma criança, né? Ela lê em torno de 50 a 70 palavras, aí a pessoa entra ali no ensino médio, vai ler em torno de 90 palavras, tá? E aí se lê um pouquinho mais, 140 palavras, 150 é muito baixo, tá? É muito baixo, não acompanha esse mundo veloz que nós temos hoje, tá? Só para você ter uma ideia aqui, ó, de 90 a 150 você pode se considerar uma pessoa alfabetizada, tá? Se você chega de 300 a 600, você tem uma leitura rápida e já tem um ganho extraordinário. Se você vai acima de 600, de 600 a 900, é a leitura dinâmica, é a leitura cerebral, onde você não tem nenhum mecanismo envolvido que não seja a visão, e aí é o seu cérebro que lê, processa, compreende e aí ensino também algumas técnicas de memorização, você consegue memorizar. Então a minha dedução aqui ela foi simples, se eu pudesse acelerar a minha leitura em 5 vezes, que ela ficava em torno de 150, né? Se eu pudesse acelerar isso em 5 vezes, eu conseguiria ir em torno de 700 palavras por minuto, o que significava que o tempo que eu gastaria para fazer a leitura
dos meus livros cairia drasticamente, ou seja, eu teria um ganho extraordinário na minha leitura. Só para você ter uma ideia do que eu fiz com o meu processo de leitura, um livro como esse daqui, um leitor comum, tá? Ele gasta em torno de 5 horas sem parar. Ele fica lendo sem parar, ele vai gastar em torno de 5 horas num livro como esse daqui. Ler o livro inteirinho, com compreensão, uma leitura bem feita. Um leitor dinâmico, tá? Leitura dinâmica feita com o cérebro, ele vai gastar em torno de 1 hora e meia para ler um livro como este daqui, tá? Então, quando eu era um leitor comum, eu levava 5 horas, depois disso eu passei a ler 1 hora e meia, até às vezes a meia hora eu já lia a minha meta de leitura ali, eu já cumpria com muita tranquilidade. Então, esse ganho é extraordinário. Significa o que isso, gente? Um livro como esse você pode ler em um dia, você pode ler um livro todos os dias, se você tiver um planejamento para isso. Você pode, ao invés de ler um livro todos os dias, você pode ler bons livros, um por semana, entendeu? Então você pode criar aí um processo de leitura muito mais inteligente. Olha, se você quer aprender a ler mais rápido, você tem que se concentrar em 3 pilares. O primeiro pilar, está aqui, é a leitura em blocos. Leitura em blocos, gente, ela é uma leitura onde você tem que ampliar o campo visual. Por exemplo, quando a gente olha para um livro, para um texto comum, a gente olha palavra por palavra, não é isso? Tá? Agora, quando você abre um pouco mais essa visão, você começa a ler blocos de palavras. Ah, Renato, mas como é que eu amplio a minha visão? Eu posso isso? Eu consigo isso? Sim, existe treinamento para isso. Por exemplo, pega uma caneta que você tem aí na sua mão, na sua casa, e olhe para a caneta. Eu consigo ver aqui nessa caneta, está mais ou menos a 30 centímetros de distância dos meus olhos, eu consigo ver a ponta e a outra ponta dela, as 2 pontas da caneta ao mesmo tempo. Olhando para o centro, eu consigo enxergar os 2. Ou seja, eu expandi um pouco mais a minha visão periférica. Tá? Isso acontece também no livro. Então, eu consigo olhar para o centro da linha e ver o que está escrito no começo e no final da linha. Isso que acontece, gente, em resumo, eu consigo ver a linha toda. E é diferente você olhar a linha toda e não falar, e sim olhar e perceber a linha toda e processar. Que aí é o segundo ponto aqui, é a leitura feita com o cérebro. Então eu percebo a linha toda, próxima linha, próxima linha, próxima linha, próxima linha, próxima linha, eu já sei o que está dizendo naquele parágrafo. Por quê? Quem está fazendo essa leitura é o cérebro. Eu não estou olhando, verbalizando, que é a subvocalização, para depois jogar no meu córtex auditivo e processar. Eu estou praticamente olhando e já processando imediatamente. Isso é treino, ok? Isso é treino. Eu estou dizendo para você quais são os caminhos. E o terceiro é uma aceleração progressiva. Então eu vou fazendo isso, a leitura em blocos com o cérebro, mas eu vou sempre para frente, esticando um pouquinho, acelerando um pouquinho mais. É como um corredor de maratona, tá? Ele consegue correr 100 metros em X segundos, agora ele vai tentar puxar um pouquinho mais, depois tentar puxar um pouquinho mais. E aí você vai tendo uma aceleração progressiva. Para você ganhar habilidade em cada um desses pilares, é preciso fazer um treinamento. Aliás, todas as técnicas que eu ensinei aqui, as técnicas de leitura, são as técnicas que exigem um treinamento um pouco mais cuidadoso, especializado, porque você precisa recondicionar o seu sistema óptico e o seu sistema cerebral, o processamento cerebral e também a memória. Porém, como você observou aqui, o hábito da leitura, né, hoje e no futuro, ele estará diretamente conectado ao sucesso de uma pessoa. Tá? Não é o diploma que você tem, o curso que você fez, a graduação que você fez, não. É o conhecimento que você tem ou a habilidade de conhecer rápido sobre um assunto, de aprender rapidamente sobre um assunto, é que vai fazer você virar o jogo daqui para frente. E não é só ler, gente, você tem que estar preparado também para memorizar esse conhecimento. Quer dar uma olhadinha num exemplo que eu tenho aqui, bem didático, de um aluno, esse aluno aqui, tá? Chama Jean. O Jean, ele nos procurou
dizendo que tinha dificuldade de manter o foco e a concentração na leitura. Aí nós fizemos com ele um treinamento de 3 semanas apenas. 3 semanas, 15 minutinhos por dia, dava uma tarefa, ele fazia essa tarefa, registrava. No dia seguinte fazia essa tarefa, registrava. Assim foi durante 21 dias, 3 semaninhas. Tá? Ele passou de 200 e poucas palavras para 600 palavras, ou seja, ele triplicou a velocidade da leitura. Significava o quê? Um conteúdo que ele lia em 60 minutos, ele passou a ler em 20 minutos apenas, com a mesma qualidade de compreensão que ele tinha se estivesse lendo bem devagar. Tá? Então você consegue treinar, melhorar essa habilidade, e em apenas 3 semanas. Um outro caso aqui bem emblemático é o do Kaique Garcia. Ele não tinha hábito de leitura nenhum, tá? Como muitos de vocês estão aqui hoje desejando ter o hábito da leitura. Você ainda não tem, ele também não tinha. Tá? Aí ele fez o nosso treinamento de 21 dias e aí ele passou a ler uma média de 300 páginas por semana. Então já significava o quê? Ler aí quase um livro, ou mais de um livro por semana. Então, você percebe o quanto ter um método, tá? Ele pode te ajudar a estimular o seu cérebro a ter um gosto pela leitura. Muitos estudantes não se saem bem nos estudos porque não sabem estudar. Muitas pessoas não gostam de ler porque não aprenderam a ler de verdade. Então, o quanto ter uma habilidade faz você ganhar tempo ao invés de perder tempo, tá? Alcançar oportunidades ao invés de perder oportunidades porque você o seu conhecimento não estava na mesma magnitude da oportunidade que surgiu, então você não enxergava aquela oportunidade. Tá? Então tudo isso faz com que você tenha mais condições de se qualificar, de se capacitar, tá? De ganhar mais dinheiro e de fazer valer a pena todo o investimento que você faz em cursos, livros, apostilas e leituras. E, gente, você já reparou como são as pessoas de sucesso? Com certeza você segue muitas pessoas de sucesso no Instagram. Pensa em algumas aí. Você já reparou que elas são as que mais consomem livros? Olha as fotos nas praias, nos hotéis, em aeroporto. Você só vê gente de sucesso devorando livro, destravando o cérebro. Por que será que eles têm o sucesso que têm? Raciocina comigo. Quando o sujeito é multimilionário, tá? Quando ele está no topo da realização profissional, ele busca o conhecimento nas mentes de pessoas que estão o quê? Acima delas. Já reparou? Tá? Se você tem muito sucesso, você começa a buscar pessoas que têm mais conhecimento ainda. E aí a coisa vai sempre, estão sempre subindo uma escada, eles não estão parados no meio da escada. Tá? Essas mentes brilhantes que você consulta estão aonde? Estão nos livros, gente. Tá? Talvez você não tenha condições de estar pessoalmente com autores de livros clássicos como esse. Vou até colocar o meu aqui, porque o meu livro está na 17ª edição, então eu já considero que ele é um clássico. Então talvez você não esteja, não tenha condições de estar pessoalmente com grandes autores, porém você tem acesso às obras deles, à voz dessas pessoas que está dentro dos livros. Toda vez que você lê um livro meu, é como se você entrasse na minha cabeça e entendesse o meu mindset e sugasse um pouco daquele meu conhecimento. Então é urgente essa coisa de começar a se preparar, de começar a ler mais, de ter metas para a leitura. Você entende o quanto gastar o seu tempo lendo bons livros pode transformar a sua vida? Sim ou não, gente? Então, olha só, como seria se a sua vida, né? Como seria a sua vida se você pudesse ler, compreender e gravar o conteúdo de mais de 50 livros por ano. Para sair de 140 para 700 palavras por minuto, eu tive que desaprender, ou seja, perder todo o condicionamento e vícios de leitura que eu trazia desde o ensino fundamental, só que esse esforço valeu a pena porque hoje eu consigo ler no mínimo 50 livros por ano. Eu já cheguei a ler 100 livros em um ano, com compreensão. Por isso, nesses últimos anos, o que eu fiz?
eu fiz uma seleção de técnicas de leitura dinâmica, de aprendizagem acelerada e memorização que tem ajudado fortemente estudantes, professores, empresários, líderes, profissionais de todas as áreas a terem uma leitura muito mais rápida e com isso se manterem sempre atualizado no mercado em que eles atuam. Tá? Se você estiver de verdade comprometido a mudar a sua vida pela leitura, eu vou fazer aqui uma proposta irrecusável para você. Tá? Eu vou fazer todo o mapeamento detalhado do seu processo de leitura. Eu vou te ensinar como acelerar progressivamente mantendo a concentração. E em apenas 3 semanas de treino, você estará preparado para ler um livro por semana ou até mesmo um livro por dia, se você quiser, gastando 1/3 do tempo que você está acostumado. Você acha que isso faz a diferença na tua vida? Tá? Essa será a sua super habilidade, porque como você sabe, com a internet de alta velocidade, com o volume de informações que você recebe o tempo todo, tá? Ler rápido é uma habilidade muito bem-vinda. Às vezes a gente deixa de ler o textão do WhatsApp, o artigo do blog que um amigo indicou, porque a gente não tem velocidade e a gente acaba lendo como uma tartaruga e acaba muitas vezes ficando para trás e a concorrência passa à nossa frente. Então, o que eu tenho para você hoje, tá? Nessa maratona da inteligência, é que nós estamos abrindo também uma nova turma do Fast Read. O que é o Fast Read, Renato? É o primeiro treinamento de leitura dinâmica do Brasil, baseado em neurociência e totalmente voltado a leitores comuns que querem se tornar devoradores de livros. Tá? Nós já temos aí mais de 15 mil alunos nessa comunidade, tá? E ela funciona dessa forma. São 33 videoaulas que a gente colocou numa plataforma onde você acessa pela internet. Aplicando o método de leitura nos estudos, tá, dos seus livros, em apenas 3 semanas você vai perceber uma melhora no seu rendimento, na velocidade da leitura e, como nós vimos nessa aula, você vai perceber que não basta ler, você vai aprender e memorizar esse conteúdo. Tá? O sucesso desse curso é tão grande que nesses anos todos nós já capacitamos mais de 15 mil alunos, somado aos outros cursos, 120 mil alunos. São estudantes de todas as áreas. Tem aí estudante de direito, estudante de medicina, administração, outras áreas, tá? Tem muitas aí. A gente tem aqui concurseiros, atores, empresários, líderes evangélicos, enfim, pessoas que reconhecem que a leitura tem um papel importante na sua vida e eles estão agora lendo mais rápido e se atualizando com todos os livros, apostilas, e-books. Sim, a gente ensina também a leitura dinâmica em e-books e em qualquer tipo de documento. E para você, tá, que fizer a inscrição hoje aqui, durante esta aula, tá, você vai ter alguns bônus aqui. O primeiro é uma masterclass chamada Foco e Disciplina nos Estudos. Ela custa em torno de R$ 1.500, que a gente faz em São Paulo, tá? Mas para você vai ser de graça. Sabe a maior queixa de quem procrastina na leitura é a falta de foco e disciplina. Já percebeu isso? Tá? E ao se matricular no Fast Read, você vai ganhar totalmente grátis uma masterclass que vai te ensinar como criar uma mente totalmente blindada contra qualquer tipo de distração. Com esse treinamento você vai aprender algo muito importante para quem deseja adquirir um novo hábito, que é ter disciplina, respeitar os horários que você estabeleceu para a sua leitura, e nesse treinamento você vai enriquecer bastante o seu aprendizado. Como eu disse, a inscrição de R$ 1.500 ela vai grátis hoje para quem fizer, para quem entrar nessa nova turma do Fast Read. O segundo bônus, gente, é o meu livro digital Faça o Seu Cérebro Trabalhar para Você. Esse livro digital você vai receber, ele tem mais de 85 técnicas diferentes de memorização para você não esquecer mais nada, tá? Esse livro vai fazer o teu cérebro começar a te ajudar a lembrar daquilo que você precisa e você vai ter uma memória afiada muito mais forte na hora de lembrar daquilo que você precisa. Você vai receber uma versão digital desse livro assim que você já fizer
a sua inscrição no Fast Read. Além disso, você vai ganhar também, tá, a leitura rápida, uma masterclass chamada Leitura Rápida em e-book, tablet, o Kobo, o Kindle em dispositivos digitais. Tá? É uma aula que custaria aí mais de R$300, mas ela vai gratuita para você que se inscrever hoje também aqui no Fast Read. E também, não posso deixar de dizer, a nossa mentoria online. Tá? Você vai ter um especialista em memorização trabalhando com você. E o trabalho de orientação que nós fazemos com os nossos alunos, gente, muitas vezes não tem preço. Imagina você ter um canal direto com um especialista em estratégias de leitura dinâmica, de memorização, com uma equipe de professores, uma neurocientista, né, que vai ajudar você nos seus objetivos. É um ótimo recurso, não é verdade? É um time como esse que vai ficar à sua disposição durante o tempo que você estiver aqui conosco no Fast Read, gente. Para a gente te ajudar, é só você mandar ali uma mensagem e você já vai receber o nosso feedback. E quanto vai ser o investimento para você fazer parte hoje dessa nova turma do Fast Read? Olha, bem menos do que você imagina, tá? Se você somar o investimento no curso, junto com todos os bônus que acompanha, ele seria avaliado em torno de R$ 2.800, o que é um valor justo se você pensar que se trata de uma formação que permitirá você ler todos os livros que você compra, adquirir esse conhecimento profundo na sua memória, ou seja, o conhecimento dos melhores autores dentro da sua memória, tá? Da mesma forma que fazem as pessoas de sucesso, seria um investimento bem razoável esse valor. Mas não se preocupe, porque hoje você não vai pagar R$ 2.800, que é o valor do treinamento e todos os bônus, tá? Para você participar, considerando que você terá acesso a um treinamento com 33 videoaulas extremamente objetivas e funcionais, considerando que inclui uma masterclass sobre foco e disciplina, um livro digital de bônus, aulas extras e mentoria online, o investimento que você vai fazer para ter acesso ilimitado a todo esse conteúdo, com todas as atualizações, será de apenas 12 parcelas de R$ 48 ou R$ 497 à vista. Você concorda que R$ 48 é bem menos do que você pagaria, por exemplo, numa pizza, ou numa conta de celular? A diferença é que aqui estamos falando da sua formação. Além de todo o dinheiro que você aplica em educação, todos os livros, você terá a condição de guardar esse conhecimento na sua memória. Tá? Então, tem gente que olha para esse valor e fala assim: ah, Renato, mas aí é caro. Tá? Caro é você comprar um monte de livros e deixar todos eles aí mofando na estante da sua casa. Caro é você ter uma apresentação e você não se sair bem porque você não tinha conhecimento. Caro é você ler o conteúdo para uma prova, chegar na hora da prova e você esquecer tudo. Caro é você não conseguir se conectar intelectualmente, às vezes com uma pessoa que pode lhe dar uma grande oportunidade, porque você não busca conhecimento, você não lê. Tá? Caro é você não conseguir planejar a sua vida para se manter atualizado num mundo que muda constantemente. Então, esse valor de investimento aqui, ele é muito pequeno se você pensar no benefício de você ter leitura dinâmica, leitura de alta velocidade, leitura com o cérebro, memorização de conteúdo e a possibilidade de aplicar esse conteúdo no seu dia a dia. Então, para você começar hoje mesmo o Fast Read, em 5 minutos apenas, dá para fazer a inscrição, são apenas 3 passos, né? Anote aí, você vai entrar agora, tá? Num link que a minha equipe vai colocar aqui nos comentários, tá? Eles vão colocar nos comentários o link para você acessar o nosso curso agora, tá? Você vai para uma página como essa aqui do checkout. Essa página aqui é um ambiente seguro, criptografado, onde você vai poder comprar sem preocupação. Você escolhe a forma de pagamento, que pode ser um cartão, pode ser 2 cartões, tá? E ao fazer esse pagamento, pode ser também no Pix, pode ser no boleto bancário, tá? Você vai fazer esse pagamento e você vai receber lá no seu e-mail
em 5 minutos aproximadamente os dados de acesso e aí pronto, as primeiras aulas do Fast Read já estarão esperando você para transformar a sua vida e a sua rotina nos estudos. E aí vem uma grande surpresa que eu preparei para quem está hoje acompanhando esta aula, tá? Para quem se inscrever hoje, eu vou dar 2 presentes únicos e especiais. O primeiro presente é um curso de memorização de idiomas. Tá? Já deve ter ouvido falar que para acelerar o aprendizado de inglês ou qualquer outro idioma que você queira fazer, tá? O ideal é você viajar para um outro país, fazer uma imersão, e isso é pura verdade. Você tem um grande ganho quando você faz uma imersão. Só que a partir de hoje você não vai mais precisar tirar passaporte, nem pegar avião, nem ficar semanas longe de casa. Tá? Você vai receber, ao se inscrever no Fast Read hoje, tá? Até hoje, tá? Um curso Inglês em Tempo Recorde, que é um programa online onde você vai aprender como simular aí na sua casa uma imersão com os resultados próximos de uma imersão que você faria no exterior. Em apenas 7 dias de imersão, você vai memorizar mais inglês do que em anos e anos nos estudos feitos em escolas tradicionais. Mas atenção, gente, esse programa aqui, ele vai ser lançado em breve, ele não tem hoje no mercado para você comprar, tá? É só para quem está assistindo este treinamento, tá? E ele custaria em torno de R$800, mas hoje ele vai de graça para você que está assistindo essa aula e que fizer a inscrição no Fast Read. É um mega presente, tá? Imagine poder, além de aprender leitura dinâmica, você ainda ter acesso a toda a estrutura de um programa de memorização de idiomas, tudo isso pelo valor de apenas R$497. Não dá para ficar de fora, né? Se você sair dessa tela, você vai perder essa grande oportunidade, tá? Além disso, em resumo, você tem aqui, então, olha só, o curso Fast Read completaço, 33 aulas, a Masterclass Foco e Disciplina, o livro digital que você vai ter acesso também imediatamente já a esse conteúdo, mais de 85 técnicas de memorização, aulas extras, mentoria online, inglês em tempo recorde por R$12 de 48 se quiser parcelar ou R$497 à vista. Gente, isso é uma ótima oportunidade e tem aí um último bônus para você, tá? 2 anos de acesso, tá? 2 anos de acesso ilimitado a todo esse conteúdo para quem fizer a inscrição hoje. Então, além de tudo isso aqui que você vai receber, eu vou te dar 2 anos de acesso ilimitado. O link está aqui embaixo, está aqui nos comentários, a minha equipe está colocando para você esse link aqui, para você poder acessar imediatamente todo esse conhecimento nas aulas de leitura dinâmica e poder com isso se manter atualizado, tá? Eu vou deixar agora você com essas 2 opções, tá? Ou você fica no velho processo de comprar livros para enfeitar estante, não ler nada, ficar frustrado, tá? Ou pouco que você acaba lendo, você acaba esquecendo, ou você age agora e aprende de uma vez por todas a rotina, os hábitos e principalmente as técnicas de leitura das pessoas de sucesso, pessoas prósperas que realmente fizeram a diferença no mundo e atribuem sucesso ao hábito de ler todos os dias, assim como aconteceu na vida delas, aconteceu também na minha vida e tem acontecido na vida dos nossos alunos do Fast Read. O meu papel hoje aqui foi te mostrar esse caminho, tá? O caminho que eu segui e milhares de pessoas que mudaram de vida seguiram. Só que quem pode decidir isso é você, tá? Você é quem escolhe o caminho que vai percorrer. E eu espero sinceramente que você tome a decisão certa. Eu espero que você entre agora na nova turma do Fast Read, tá? Se você estiver decidido, clica no link aí que aparece nos comentários, que aparece aqui embaixo para você, tá? E decida-se rápido, porque as vagas desse curso são limitadas. Eu vou deixar você agora aqui com o melhor, que é a opinião de alguns dos nossos mais de 15 mil alunos. O que eles disseram depois que começaram a ler mais rápido? Como que mudou a vida deles? Como eles se tornaram melhores leitores? Eu espero que ajude você a tomar essa decisão importante e vir também para a nossa turma do Fast Read, tá bom, gente?
Eu espero você. Agradeço aí a presença de todos vocês que estiveram presentes conosco hoje aqui, tá? É um grande prazer poder passar para você esse conteúdo. Gratidão aí pela sua presença, tá? E deixa aí a sua pergunta. Aliás, também tem aqui nos comentários o link de atendimento. Então, se você, Renata, eu tenho uma dúvida. Aqui é sobre a compra, o boleto, a forma de pagar, a forma de acessar. Entra aqui que a gente já está com a equipe de plantão. Clica no link atendimento para você ser atendido por alguém, tá? Ou clique no link aqui da compra para você já acessar imediatamente todo esse conteúdo do Fast Read e transformar a sua vida durante a leitura. Vamos ver agora aí o comentário aí a opinião dos nossos leitores que fizeram esse curso. Vamos lá. No início eu estava lendo 231 palavras por minuto e ao final do período de 21 dias, então eu estava lendo 589 palavras por minuto. Então para mim isso foi motivo de muita alegria, o que só fortaleceu a minha empolgação, né, para dar sequência, né, nesse processo de estudos que eu realizo. Que eu acho que esse curso ele tem a vantagem de fazer você gostar de ler. Não só aprender a ler rápido, mas ter um gosto pela leitura. Então você que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse, mas o curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei no ano de 2019. O curso tem métrica, o curso está pronto, o curso você não precisa pensar sobre ele, é só seguir a metodologia, fazer o treinamento de 21 dias, você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. O curso Fast Read é um curso completo, como você não vai achar aí em conteúdo gratuito. Porque ele está pronto. Ele está pronto para você, no mínimo, dobrar a sua velocidade de leitura. Já nas primeiras aulas, eu comecei a ter um aumento de atenção, concentração. Eu conseguia começar a ler, independente se tivesse pessoas ao meu redor. Para vocês terem ideia, eu comecei a ler um livro por semana e fiquei muito empolgada com isso. E um aprendizado assim super exponencial. Foi sensacional aquilo que eu vivenciei. Isso foi exatamente em novembro do ano passado. Hoje, quase um ano depois, eu li 43 livros para uma pessoa que aos 35 anos, que era naquela data, não tinha lido nenhum. Hoje eu consigo ler 28 livros em média por mês. E o curso de leitura dinâmica me fez realizar o meu sonho, que eu já havia muito tempo que estava tentando vestibular para a medicina, porque eu fazia o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, e eu perdia várias questões devido à prova ser um pouco extensa, com vários textos, e acabava sempre perdendo, né, muitas questões. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia se você fizer esse curso, sendo que você se dedica 15 minutos por dia. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. E eu acho isso o máximo. O curso me deu muito mais do que velocidade, me deu capacidade de concentração, me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro, e nos clubes do livro eu consigo falar sobre todos os livros que eu já li, e como eu já li vários, graças ao curso, eu queria aqui agradecer ao professor Renato Alves. Parabenizar o professor Renato Alves pelo curso, né, dizer que foi uma experiência muito importante que eu tive, auxiliou muito a melhorar meu foco, minha concentração também, né, nas tarefas do dia a dia, nas leituras, nos estudos. Então agradeço muito ao professor. Muito obrigado por esse curso, por essa estrutura que você trouxe para mim e para a comunidade, enfim, para a sociedade. Muito obrigado, professor. No início eu estava lendo 231 palavras por minuto, e ao final do período de 21 dias, então eu estava lendo 589 palavras por minuto. Então para mim isso foi motivo de muita alegria, o que só fortaleceu a minha empolgação, né, para dar sequência
né, nesse processo de estudos que eu realizo. Que eu acho que esse curso, ele tem a vantagem de fazer você gostar de ler. Não só aprender a ler rápido, mas ter um gosto pela leitura. Então você que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse, mas o curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei no ano de 2019. O curso tem métrica, o curso está pronto, o curso você não precisa pensar sobre ele, é só seguir a metodologia, fazer o treinamento de 21 dias, você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. O curso Fast Read é um curso completo, como você não vai achar aí em conteúdo gratuito, porque ele está pronto, para você, no mínimo, dobrar a sua velocidade de leitura. Já nas primeiras aulas, eu comecei a ter um aumento de atenção, concentração, eu conseguia começar a ler, independente se tivesse pessoas ao meu redor. Para vocês terem ideia, eu comecei a ler um livro por semana e fiquei muito empolgada com isso. E um aprendizado assim super exponencial. Foi sensacional aquilo que eu vivenciei. Isso foi exatamente em novembro do ano passado. Hoje, quase um ano depois, eu li 43 livros para uma pessoa que aos 35 anos, que era naquela data, não tinha lido nenhum. Hoje eu consigo ler 28 livros em média por mês. E o curso de leitura dinâmica me fez realizar o meu sonho, que eu já havia muito tempo que estava tentando vestibular para a medicina, porque eu fazia o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, e eu perdia várias questões devido à prova ser um pouco extensa, com vários textos, e acabava sempre perdendo, né, muitas questões. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia se você fizer esse curso, sendo que você se dedica 15 minutos por dia. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. E eu acho isso o máximo. O curso me deu muito mais do que velocidade, me deu capacidade de concentração, me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro, e nos clubes do livro eu consigo falar sobre todos os livros que eu já li, e como eu já li vários, graças ao curso, eu queria aqui agradecer ao professor Renato Alves. Parabenizar o professor Renato Alves pelo curso, né, dizer que foi uma experiência muito importante que eu tive, auxiliou muito a melhorar meu foco, minha concentração também, né, nas tarefas do dia a dia, nas leituras, nos estudos. Então agradeço muito ao professor. Muito obrigado por esse curso, por essa estrutura que você trouxe para mim e para a comunidade, enfim, para a sociedade. Muito obrigado, professor. No início eu estava lendo 231 palavras por minuto, e ao final do período de 21 dias, então eu estava lendo 589 palavras por minuto. Então para mim isso foi motivo de muita alegria, o que só fortaleceu a minha empolgação, né, para dar sequência, né, nesse processo de estudos que eu realizo. Que eu acho que esse curso, ele tem a vantagem de fazer você gostar de ler. Não só aprender a ler rápido, mas ter um gosto pela leitura. Então você que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse, mas o curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei no ano de 2019. O curso tem métrica, o curso está pronto, o curso você não precisa pensar sobre ele, é só seguir a metodologia, fazer o treinamento de 21 dias, você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. O curso Fast Read é um curso completo, como você não vai achar aí em conteúdo gratuito, porque ele está pronto para você, no mínimo, dobrar a sua velocidade de leitura. Já nas primeiras aulas, eu comecei a ter um aumento de atenção, concentração, eu conseguia começar a ler,
independente se tivesse pessoas ao meu redor. Para vocês terem ideia, eu comecei a ler um livro por semana e fiquei muito empolgada com isso, e um aprendizado assim super exponencial. Foi sensacional aquilo que eu vivenciei. Isso foi exatamente em novembro do ano passado. Hoje, quase um ano depois, eu li 43 livros para uma pessoa que aos 35 anos, que era naquela data, não tinha lido nenhum. Hoje eu consigo ler 28 livros em média por mês. E o curso de leitura dinâmica me fez realizar o meu sonho, que eu já havia muito tempo que estava tentando vestibular para a medicina, porque eu fazia o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, e eu perdia várias questões devido à prova ser um pouco extensa, com vários textos, e eu acabava sempre perdendo, né, muitas questões. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia se você fizer esse curso, sendo que você se dedica 15 minutos por dia. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. E eu acho isso o máximo. O curso me deu muito mais do que velocidade, me deu capacidade de concentração, me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro, e nos clubes do livro eu consigo falar sobre todos os livros que eu já li, e como eu já li vários, graças ao curso, eu queria aqui agradecer ao professor Renato Alves. Parabenizar o professor Renato Alves pelo curso, né, dizer que foi uma experiência muito importante que eu tive, auxiliou muito a melhorar meu foco, minha concentração também, né, nas tarefas do dia a dia, nas leituras, nos estudos. Então agradeço muito ao professor. Muito obrigado por esse curso, por essa estrutura que você trouxe para mim e para a comunidade, enfim, para a sociedade. Muito obrigado, professor.